Olá, amigo de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. A coisa mais fácil: errar. A coisa mais fácil que tem na vida é a gente cometer um erro, né? Quem nunca errou? Qual de vós nunca cometeu um engano? Sinceramente, estou ainda hoje, mesmo depois de deixar o corpo físico, tentando acertar alguma coisa em minha caminhada. Lembro-me de São João, quando afirma que em uma de suas epístolas, que aquele que disser que nunca errou, já está cometendo um pecado, um erro. E quem disser que nunca pecou, está mentindo. Tá em 1ª Carta de João, capítulo 1, primeiro, né? Versículo 8 a 10. Então, quem disser que nunca errou, está mentindo. Nós, os religiosos, costumamos enfeitar ou mascarar nossa situação interior com um brilho de santidade e honestidade que ainda estamos longe de ostentar. Mais ainda, aquele que nos dedicamos ao amparo aos pobres, nem sempre somos tão transparentes em nossas ações e intenções. Como tem gente dizendo-se boa por aí, ao passo que manipula crenças alheias e apresenta-se à sua comunidade como exemplo ou referência de sabedoria. Então, o que ela está chamando a atenção é que nós tendemos a mascarar. E isso não é só religiosos, que ela fala dos religiosos se implicando, né? Ela, tendo feito tudo o que fez, reconhece que até hoje comete erros, né, enganos, e essa máscara de santidade, essa máscara de que somos pessoas boas e fazemos coisas boas, como eu falei, né, e ela coloca aqui, não se trata, né, de uma realidade, mas sim de uma ilusão, de estar ostentando uma situação, uma posição, colocando uma máscara, se fazendo passar por aquilo que não é. Ainda não conquistamos a sabedoria, ainda não conquistamos a bondade em nossos corações. Jesus já dizia que nós, sendo maus, fazíamos boas coisas, significa que nós somos capazes de fazer boas coisas, boas obras. Nós somos capazes de fazer o bem, mas ainda não somos bons. Ele próprio rejeitou o título de ser bom. Bom, né? Ele falava que ele era o mestre, ele aceitava o título de rabi, né? De mestre, aquele que ensinava, mas bom só o Pai. Então, nós temos que ser humildes, reconhecer a nossa pequenez e não ficar aí querendo crescer colocando máscaras. E Jung vai falar das máscaras, vai falar da persona, para explicar que muitas vezes é isso que nós fazemos. Não queremos reconhecer em nós aquele lado que é inadequado, aquele lado que seria rejeitado pelo outro. Então, para eu me aparentar, né, adequado, me ajustar à sociedade, para eu ser aceito pelos meus pais, pela sociedade, pelo grupo em que eu convivo, eu acabo manifestando, mas de forma inconsciente, aquilo que eu julgo que os outros gostariam que eu fosse. Não é ser hipócrita, né? Quando o uso de máscara, de mecanismos de defesa do ego, ele é um mecanismo inconsciente. Eu acabo agindo dessa forma
e eu acredito que eu sou assim. O hipócrita não, o hipócrita sabe, ele tem consciência de que ele não é e ele se faz passar. Então, são duas situações diferentes. Aqui, quando ela fala de manipulação, quando há, então, intenção de enganar ou de fazer parecer algo que não somos, né? Aí sim podemos dizer de hipocrisia que Jesus tanto apontava, né, para os religiosos daquela época. Então, a manipulação é algo comum entre os seres humanos. Entre os religiosos, então, é uma ferramenta muitíssimo utilizada, visando a autopromoção, além de objetivando o domínio mental e emocional do próximo. Então, começa a manipular os outros, para que os outros o vejam da forma como ele gostaria de ser visto. A fim de levar a cabo a manipulação de emoções e pensamentos, quem usa deste artifício costuma projetar publicamente uma imagem diferente daquela que refletiria sua realidade interior, sua pessoa nua e crua. Então, quem ela é, na verdade, ela nem sabe quem ela é. As pessoas que usam máscaras, elas se cobrem tanto com esses artifícios que elas próprias não entram em contato consigo mesmas, porque temem, inclusive, esse contato, né? E vão jogando tudo ali para dentro, mas uma hora isso aparece. Importante é que todos nós, né, vamos um dia nos revelar. Quando ela fala da manipulação de emoções e pensamentos, o que me vem, né, à mente é a questão da obsessão. Quando os espíritos podem ser encarnados, e a gente conhece mais obsessão de espíritos desencarnados para encarnados, mas existem obsessões de encarnados para encarnados, encarnados para desencarnados, e o que eu falei, né, dos desencarnados para os encarnados. E entre também desencarnados, enfim, são as relações de manipulação, principalmente de emoções e pensamentos, de técnicas que se usam para manipular a pessoa, fazê-la acreditar naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo apresentado. Então, esses processos de obsessão, de subjugação, de fascinação, eles todos estão ali nos revelando uma sintonia. Se eu me deixo manipular, né, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, é porque eu entrei em sintonia com aquilo que está sendo colocado. É porque eu quero também acreditar naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo projetado. Então é preciso, nesses momentos, fazer uma boa reflexão, buscar o autoconhecimento, porque diz a respeito de mim. É sempre a gente precisa fazer essa reflexão, autorreflexão, e não ficar analisando o outro. A gente já falou aqui, evitar de julgar o outro, porque assim seremos julgados também. Mas estamos diante de uma situação em que nós podemos nos deixar levar, né, pelo que o outro coloca, pelo que o outro fala. Ele vai manipulando as emoções e os pensamentos de muitas pessoas. E nós já vimos isso ocorrer na história, né, na nossa história da nossa sociedade. Com frequência, a máscara ou fantasia torna-se tão forte e arraigada que seu autor acaba tomando-a por verdadeira. Entretanto, a realidade é bem diversa. Não há gente tão boa no mundo que não precise reciclar seus métodos, conceitos e objetivos. Não consegui ninguém na vida que tivesse isento da necessidade de renovar-se, modificar sua rota ou rever suas ideias. Todos nós erramos. Refletindo, cheguei à conclusão de que muitas vezes optamos pelo caminho mais fácil
e em boa parte delas movidos por simples medo de prosseguir. Então, nós escolhemos o caminho mais fácil, aquele que nos vai causar menos constrangimento, menos dor, porque nós temos aí medo de prosseguir um caminho, de se revelar como nós somos, de revelar um caminho por nós desconhecido, porque quando a gente não conhece, o nosso risco de errar é muito maior, né? Então, esse medo de prosseguir adiante, né, fazendo coisas novas, aceitando novos conceitos. E o caminho mais fácil entre todos ainda é errar. Nós temos medo de errar, mas continuamos errando, escolhemos o caminho mais fácil, que é o que ela fala, né? A coisa mais fácil é errar. A coisa mais fácil é ir pelo caminho da porta larga, como Jesus falava. Não é o que talvez nosso Senhor tenha querido dizer ao usar a figura da porta larga ou da porta estreita. Não há dúvida de que é mais fácil atravessar a porta larga. Porém, cheguei também à conclusão de que há um caminho engenhoso que distrai a atenção do verdadeiro plano de nossas vidas. Então, ela está colocando aqui, como eu falei, da porta estreita à porta larga, né? Questionando. Não quer? Isso não lembra a passagem que Jesus falou da porta estreita e porta larga? Mas ela fala que tem aqui um plano, né? Um caminho engenhoso que distrai a nossa atenção, que consiste em acertar tanto quanto pudermos. Olha, isso é engenhoso. Eu vou acertar tanto quanto puder. Não defendo, nem cobro de mim, nem de ninguém o acerto a todo instante. Essas pessoas são altamente exigentes consigo mesma, que a gente vai chamar de perfeccionista. Então, querem acertar e acabam não conseguindo realizar, porque nós não somos perfeitos. E se a gente tenta toda hora fazer algo que saia perfeito, né, que tenha um resultado o mais perfeito possível, a gente pode não conseguir realizar, ficar preso ali, tentando arrumar. Considerando o mundo de hoje e a situação acanhada na qual nos encontramos como seres humanos, acertar sempre, certamente, seria pedir demais. A gente ficar exigindo do outro, primeiro julgando o outro de que ele está errado e que ele deve fazer o certo, quando a gente deveria cuidar, né, da trave do nosso olho e cuidar para que a gente fizesse o que é o correto e buscasse errar menos. Mas a gente fica olhando o cisco no olho do outro, como também Jesus falou, querendo, né, julgando o comportamento do outro, querendo que o outro faça tudo certo. Isso na educação de crianças pode se tornar um grande problema, porque a criança pode não se sentir aceita. A criança, ela está aprendendo. É natural que ela erre, que experimente, que ela se suje, que caia, que derrube, que quebre, né? E aí ela faça bagunça e ela chore. Isso tudo é natural que a criança faça. Isso ela precisa experimentar o mundo para conhecer. E nós temos que estar ao lado delas dando suporte e não condená-las pelo erro e exigi-las a perfeição para que elas sejam amadas. Isso nós crescemos com esse sentimento de que nós precisamos fazer tudo correto para sermos amados e aceitos. Então, isso tem uma contrapartida muito delicada, né, que nos atinge. Então, não será pedir demais que se tente ao menos acertar
o quanto possível? Seria esperar muito das pessoas, daquelas que estão à frente de seus rebanhos espirituais, daqueles que conduzem os destinos dos povos, que ao menos procurem acertar? Então, essas pessoas que estão, né, conduzindo outras, se colocam no lugar de pastores, né, para cuidar dos rebanhos espirituais, cuidar do povo. Todas essas pessoas, elas deveriam procurar, aqui na consideração de Teresa de Calcutá, buscar acertar, buscar fazer o melhor possível e não manipular o povo para fazer o povo acreditar que está tudo bem, que está tudo certo. Então, a questão da ética está intimamente relacionada aos erros e acertos do ser humano. A ética na política talvez passasse pela via das tentativas, das motivações, da vontade de acertar. E veja que não falo em resultados, falo das tentativas, do que está por trás das atitudes, ou seja, das intenções. Deus conhece todas as nossas intenções. Nós vamos errar, mas as nossas intenções foram boas. Aquela história de que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções, a gente tem que ir com um pouco de calma, porque é exigir demais que as pessoas que, ainda que tendo boas intenções, sempre acertem. Elas também vão errar, apesar das suas boas intenções. Por isso que Deus conhece o coração de cada um de nós e valoriza as nossas intenções. Por isso que todos aqueles que se dispõem a educar, né, são os pais, os professores, todo aquele que se coloca no lugar de comandar, né, guiar, instruir, aqueles que estão então numa posição de dar o exemplo e de ser superior aos demais, realmente eles têm que ter uma intenção de ajudar, de colaborar, de acertar, de fazer o melhor, ser o exemplo para os demais. Uma vez que, como vimos, errar significa seguir o impulso da maioria, quem está sendo levada pelo rio caudaloso das emoções, dos interesses e imediatismos, quem sabe acertar seria o diferencial aguardado para fazer do mundo um lugar muito melhor. Errar ainda é o mais fácil? Pode até ser, mas sem dúvida as consequências que certos erros acarretam não são nada fáceis. Errar até pode ser fácil, mas as consequências dos nossos erros são muito difíceis. São consequências que afetam muitas pessoas e, inclusive, pode custar a vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu que trabalhei com a questão de violência sexual contra a criança e mentiras envolvendo essas denúncias, hoje se fala em alienação parental, é muito grave você fazer algo declarando uma mentira, afetando a vida da criança e dos familiares. Isso no âmbito familiar. Imagine alguém que faça isso num âmbito assim de uma comunidade, de uma sociedade, né? É preciso então cuidar muito bem do que se faz para que os seus erros não afetem a vida de muitos. Entregar-se às artimanhas da politicagem, do engodo, do desperdício e do descaso com a coisa pública, do abuso de poder e de autoridade, seria mesmo o melhor caminho? Talvez o mais fácil, porque não exige muito esforço da mente, do gênio inventivo ou da inteligência. Apenas talvez. Com certeza, porém, não seria o melhor caminho.
Quem sabe a multidão, as pessoas, o mundo não aguardasse de nós tão somente uma tentativa sincera de acerto, uma postura mais digna, honesta, ética, que fizesse a diferença? E como já disse, falo em fazer a diferença para melhor. Como me vi inúmeras vezes tentada a rasgar o hábito e deixar as vestes de religiosa para aparecer no mundo como uma mulher do povo, uma filha da miséria ou companheira da pobreza. Como lamentei tantas noites de minha vida estar inserida num contexto de aparências, de formalismo religioso, de obscuridade espiritual, mascarado apenas por um hábito de freira. Mas vinha à minha mente naqueles momentos, que não foram poucos, que eu deveria fazer diferente, que me cabia acertar, pelo menos tentar. De nada me adiantaria lamentar a situação interna da igreja e o abismo de ilusões criado ao longo dos séculos pela ostentação de um suposto poder disputado por muitos em nome de Deus. Então não adianta nada a gente se lamentar. A gente precisa fazer o movimento, né? E o momento é o hoje, como no capítulo anterior, de fazer esse movimento e construir algo. Ocorreu-me que talvez pudesse usar dos meios que tinha à disposição, da tradição religiosa da qual procedia, para mostrar de alguma maneira que se pode fazer de modo diferente e obter resultados diferentes. Então, ela estava naquela situação, ao invés de ela se colocar como prisioneira daquela situação e se lamentar por isso, ela falou: vou fazer algo diferente. Eu vou, né? Se fizer algo diferente, eu vou obter algo diferente. Então, se eu quero algo diferente na minha vida e para as pessoas que eu estou vendo à minha volta, eu preciso fazer diferente. A partir desse raciocínio, tive a coragem de tomar a decisão que revolucionaria a minha vida. Coragem de tentar, coragem de não desistir, vontade firme e inabalável para prosseguir. Talvez não pudesse jamais mudar o mundo, mas com certeza poderia modificar a imagem que o povo tinha dos religiosos, dos seguidores do Cristo, daqueles que deveriam ser capazes de acertar, quanto mais de tentar. Então, ela tinha a responsabilidade de passar essa imagem, de que eles estavam tentando ser melhores. Eles vão errar? Vão, mas eles estavam ali se empenhando para fazer diferente. Então, nunca desistir, ter coragem de tentar. Errar provavelmente seja para muitos o mais cômodo e fácil caminho. Para outros, porém, errar exige muito. Exige destreza mental, agilidade, capacidade intelectual. Sobretudo, errar conscientemente requer muito esforço para mascarar o erro e burlar o sistema do qual se está inserido, criando e sustentando uma ilusão. Então, aqui fica para aqueles que resolvem mentir. Eles criam uma situação que eles precisam ali mascarar essa mentira, criar uma ilusão e ficam, né, num esforço intelectual muito grande para criar essa situação que é, na verdade, falsa, é uma ilusão. E nisso vai iludindo e vai criando ali, como a gente falou já, a Madre Teresa coloca na manipulação do povo, por exemplo. Por outro lado, acertar, ao meu ver, torna-se muito mais prazeroso, muitíssimo mais saboroso e se mostra uma atitude inteligente consigo mesmo, tanto quanto no que concerne a realidade do mundo, da vida, da sociedade. A falta de vergonha, o mau caratismo, o abuso, o desrespeito, enfim, tudo aquilo que possamos considerar como algo indesejável
para o cidadão exemplar, para o seguidor de Cristo, o embaixador de um país cujas leis representam um reino, um sistema de governo divino, tudo isso está se tornando fora de moda. Quando Nosso Senhor falou há 2000 anos que o mundo se renovaria, que ele trazia as boas novas do reino, poucos acreditaram. À medida que o tempo passou, ergueu-se a religião e o homem fez das palavras de Jesus o estandarte de um império, lançando mão de um poder que não era seu para conquistar e dominar em nome de Deus e de seu reino. Aí sim, o mundo desacreditou da mensagem do reino dos céus. Uma vez que os pretensos representantes celestes erravam vergonhosa e despudoradamente, e muitíssimas vezes de forma consciente, visando firmar-se no poder temporal e disputar os títulos e posições na política humana, como acreditar que a proposta do Cristo funcionaria para o mundo? Se ao menos funcionasse para os seus seguidores, daí a importância do nosso exemplo. Daí a importância de não distorcermos, manipularmos para que seja colocada ali a nossa vontade, nos nossos interesses. Eles que deveriam ser o exemplo, os seguidores do Cristo, os representantes do Cristo, deveriam fazer o que Cristo fez. Então, acaba como distorcendo, destoa da mensagem do Cristo. Como então crer? Como então colocar ali a sua fé, a sua confiança naquele que mente, que distorce, que busca o poder, né? Que busca para si mesmo realizar as suas vontades e não cuidar de todos? Notamos na atualidade que estão prevalecendo as bases do reino, a ética e a moral verdadeiras, e não aquelas forjadas nos concílios e nas academias. Vemos ressurgir em meio às multidões a esperança de um mundo melhor. Com outra roupagem, com um novo vocabulário, as palavras de Jesus de Nazaré ressurgem também sob um aspecto diferente, porém dotadas da mesma força com que foram pronunciadas há 2000 anos. Pasmo ao pensar nisso, sabia? Suas palavras, os conceitos falados, pregados e vividos por Nosso Senhor estão atualíssimos nos livros mais modernos de psicologia e nos tratados de ciência do comportamento humano. Que bom que estamos resgatando, que bom que estamos trazendo a mensagem do Cristo de outras formas, ali na ciência, né? Nas neurociências agora, na psicologia. Porventura são outras palavras? O que está nascendo no mundo é algo diferente do que Jesus pregou em sua vida e em seu ministério? De forma alguma. Apenas se está cumprindo a vontade soberana de Deus. Jesus não quis em nenhum momento fundar partidos e religiões, tampouco formar religiosos. Pretendeu sim que suas palavras fossem levadas a efeito e praticadas como uma atitude inteligente, como roteiro de vida. Jesus, ele veio nos dar a boa nova, né, o seu evangelho, para que fosse nosso roteiro de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, pelos ensinamentos que Ele nos trouxe. Não quer dizer que ninguém vai ao Pai se não for cristão. Ninguém vai ao Pai se não praticar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são as leis divinas. Então não importa a religião, importa o que nós fazemos. É a nossa prática, é o roteiro de vida, é a lei divina, a lei do amor. Porque Jesus não fundou religião, ele não fundou partidos, ele não fundou, não criou ali religiosos, ele criou
seus seguidores, seus amigos, transmitindo as leis de Deus. Os acertos que se esperam dos seguidores de Cristo na atualidade são os mesmos que se esperavam dos antigos, dos primordiais. Apenas que transformassem suas vidas num farol de luz, numa referência de equidade, justiça, fraternidade e coerência com a mensagem e a proposta do maior legislador de todos os tempos, do maior estadista que a história humana já conheceu, do maior doutor, no verdadeiro sentido da palavra, Jesus. Então, se nós hoje tivermos por roteiro de vida os ensinamentos de Jesus, os nossos acertos, né? Tudo tá atualizado. As mensagens de Jesus, elas foram mal compreendidas, então precisamos ainda conhecê-las e aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? O que ele está falando? Né? De transformar a nossa vida. Eu não posso transformar a vida do outro num farol de luz, mas eu posso transformar a minha vida num farol de luz. Não se pede acertar sempre. Pede-se apenas que não desistamos de fazer da nossa vida um testemunho diferente. O ingrediente original que dará sabor à massa, que dará vida ao mundo. Muito bela, ficou poética essas frases no final. Né? Ela é enfática para mostrar que nós usamos máscaras, nós manipulamos as situações conforme os nossos interesses e que essa realidade, por mais dura, né, ela que nos cause desconforto ouvir isso, é a realidade. Todos nós cometemos erros e alguns cometem erros de forma consciente, planejada, de forma intencional. Isso ainda ocorre. Isso ainda vai ocorrer muitas vezes. Mas a gente precisa começar a despertar a consciência para compreender as mensagens de Jesus e tê-las como nosso roteiro de vida. O roteiro de vida é a aplicação da lei do amor. Então, seremos cada um de nós esse farol de luz a iluminar por onde formos, se nós cuidarmos do que nós sentimos, do que nós praticamos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Se fizermos esse autoconhecimento, fizermos esse trabalho conosco para sermos os mais verdadeiros e escolhermos o caminho da verdade, porque o Jesus era o caminho, verdade e a vida, ele é ainda o caminho, a verdade e a vida. E nós iremos ao Pai, seguindo as mensagens de Jesus, esse roteiro de vida que ele nos deixou. Tenham todos muita paz, Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.